são 14 anexos, milhares e milhares de páginas, e por isso que é importante que a bacia se organize, principalmente para o dia 23, e claro, depois terão possivelmente audiências públicas, mas possa fazer esses pleitos, muito do que a gente conversa aqui na CCMH, etc., possa ser levado do ponto de vista de que forma o SAP pode ser uma ferramenta, ainda que a médio prazo, do ponto de vista de trazer regularidade para algumas captações aí. Né? Então, só já compartilhamos com todos, mas está em consulta pública até o dia 10 de fevereiro. Acho que é uma lição de casa importante que todos os usuários do PCJ tenham esse olhar aí para o SAP. Né? E como o Denis já trouxe, então, a convocação, vamos dizer, com a pauta e tudo mais, deve sair nos próximos dias, mas já houve aí uma primeira convocação, então será aí no dia 23, na sexta-feira, às 10 da manhã, lá no CIESP Campinas, tanto os membros aqui da CTMH, acho que ficam aí todos mais que convidados, convocados, porque trata, de fato, de um assunto que há muitas, diria, décadas, mas principalmente na última década, e agora chegou a hora, de fato, das coisas acontecerem, principalmente com o avanço das obras das barragens, o SAP, de fato, trazer concretude aí para essas questões. Então, só trazendo como informe, e já fica aqui o convite para o dia 23, na sexta-feira. Né? Queria só passar na sequência para os informes da Secretaria Executiva, e já aproveito também para a Secretaria, eu sei que tem um pedido de inclusão na Câmara, fique à vontade para os informes, já fazendo a inclusão de demanda. Vou colocar aqui a apresentação, Alexandre, obrigada. Então, rapidamente aqui, com relação aos informes da Secretaria Executiva, bom dia a todos e a todas. Então, nós recebemos um ofício ontem aqui do SEMAI Piracicaba, solicitando a inclusão do senhor Rogério Giro para representante suplente. Então, como é uma alteração de membro, entidade já participante aqui da Câmara Técnica, a gente passa apenas como informe. E a gente também recebeu um ofício em 16/12 da Prefeitura Municipal de Analândia, solicitando a inclusão do senhor, como titular, do senhor Rafael Dimitrios Carneiro e suplente Cláudio Alex Gonçalves de Carvalho. Como no caso é uma nova entidade, a gente precisa então da aprovação da Câmara, então retorna a palavra, o Rafael até inclusive registrou presença aqui no chat, ele está presente, aí coloco para você, Alexandre, para colocar para aprovação. Obrigado, Tainá. Não só consulta aí os membros da Analândia, se quiserem só dar um oi para as pessoas conhecerem, convidar para visitar o Cruzeiro, se o Rafael nos ouve. O Rafael está no chat, acho que provavelmente sem câmera e sem microfone, mas então eu gostaria, como é um rito regimental, de colocar em apreciação a inclusão. Né? Hoje nós temos quantas entidades na Câmara? Atualmente 41, com a entrada de Analândia, 42 entidades. 42 entidades. Então eu coloco em apreciação a adesão da Prefeitura de Analândia através dos representantes Rafael e Cláudio. Se há alguma objeção, não havendo, então bem-vindos aí à Prefeitura de Analândia e receberão a partir de agora as nossas convocações, comunicados e mantenham a frequência aí. Lembrando que tem critério de exclusão na Câmara, então participem sempre aí, e por isso o suplente também é bastante importante para essa dificuldade. Obrigado aí, Tainá. Mais algum informe da Secretaria? Da nossa parte, só isso hoje, Alexandre. Obrigada. Obrigado pelo apoio. Então, fica aí incluso a atualização do representante do SEMAI e a questão aí da entrada da Prefeitura de Analândia. Bom, seguindo aqui com a nossa reunião, eu gostaria também de recebermos um informe aqui do DAI Jundiaí, né? Da DAI Jundiaí. Também só fazer um agradecimento público aqui, né? A Águas teve aí tratativa também com a DAI, nesses episódios aí de baixas vazões no Atibaia. Lembrar que há uma transposição, né? Da calha, né? Do Jundiaí, da calha do Atibaia para o Jundiaí Mirim, né? Depois cai na barragem, no reservatório lá de Jundiaí. Maria também está aqui, outros colegas da DAI. E a DAI, né? De uma forma muito solidária, não ligou sua bomba durante alguns períodos aí, justamente para poder acelerar um pouco o processo de recuperação do Atibaia, mas recebemos aqui um comunicado no dia, que a partir do dia 12, portanto, antes de ontem, em virtude aí da queda dos níveis no reservatório, a DAI precisaria voltar a ligar, então está operando hoje com a transposição de 1,2 mais curto por segundo, 24 horas por dia, para poder fazer a recuperação aí
do reservatório. Então, estou compartilhando que recebemos esse comunicado aqui enquanto CTNH. Eu escutei um barulhinho de mão levantada, me ajudem aí, porque eu não enxergo a tela. Oi, Alexandre, sou eu, Camila, e eu só queria endossar aí esse agradecimento à DAI de Jundiaí, porque, de fato, nesses episódios o diálogo foi muito, muito aberto e, realmente, eles foram extremamente solidários aí, empenhados também em apoiar na recuperação da vazão ali no ponto de controle. Então, só endossando e fazendo um agradecimento também aqui em nome da SP Águas. Obrigada. Perfeito, fica aí o agradecimento. E, historicamente, a DAI tem contribuído, né, sempre que pode, evidentemente que eles têm limites operacionais, mas sempre que pode, a DAI sempre é muito solidária, nesse sentido de não ligar ou desligar, ou ligar só parcialmente, então também só para fazer o registro, que neste momento, porque para a decisão das vazões é importante considerar que os reguladores estão saindo da Caixa da Atibaia, naturalmente é preciso descontar isso do que chegaria no posto de varizes das descargas do sistema sanitário. Né? O outro informe, né, como todos já sabem, o janeiro agora, o sistema cantareiro então continua, né, operando aí na faixa de restrição. Dezembro, lembrando sempre, né, a gente recebe muitos questionamentos, mas baixou de 20, por que não mudou a faixa? Porque lembra que a faixa, diante da regra hoje estabelecida, ela é determinada sempre até o último dia útil do mês. Né? Último dia útil não, último dia do mês. Né? Então, vale basicamente o que tem no dia 31/12 de 2025, o reservatório estava com 20,18, portanto, ainda que 0,18, mas acima dos 20, por isso que é mantida a faixa para o mês subsequente. Assim acontecerá também em janeiro, ou seja, o dado que tiver de armazenamento no último dia de janeiro é que ficará a faixa para o mês de fevereiro, evidentemente para trazer aquilo que o Sérgio falou, previsibilidade para a operação. Então, não é porque a faixa fica entre 19,9 e 20,1 ao longo do mês, a faixa fica mudando toda hora, né? Ela muda à medida que no último dia se determina a faixa para o mês subsequente e, portanto, com essa operação agora de restrição, a Sabesp tem um teto de retirada de 23 metros por segundo, somado a esse 23, a transposição do Paraíba, vamos ver que está na casa dos 8 e pouco, seria 23 mais 8, evidente que a Sabesp não está tirando esse teto, assim como o PCJ também, né, principalmente no período seco, economizou aí quase 17% daquela cota que queria de direito, acho que mostra aí os esforços das duas regiões, com o direito de preservar o máximo de água no reservatório para essa visão mais plurianual, né, mas só compartilhando com todos aqui o comunicado que recebemos da operação da faixa nesse mês de janeiro. Agora eu gostaria de passar só para aprovação e apreciação da nossa ata, pediria para a Secretaria só projetar em tela, por favor, consultar se recebemos alguma contribuição. Então, está aí a ata da nossa última... Desculpa, Tainá, por favor. É que você perguntou, não recebemos nenhuma contribuição. Ok. Então, está aí a ata... Felipe também já me respondeu aqui que não. Então, está aí a ata da nossa última reunião, foi virtual, lá em dezembro, né? E, portanto, foi encaminhado a todos por e-mail no prazo regimental, não recebemos nenhuma contribuição. Nesse sentido, consulto se há alguma objeção, caso registrem no chat, caso contrário, a ata está aprovada e há para publicação no site dos comitês. Não há manifestações, portanto, a ata está aprovada por unanimidade e irá para publicação. Vamos dar uma olhadinha agora nas vazões de agora de manhã. Vou projetar aqui o tema. Bom, esses são os dados de vazão, né, da nossa rede, que está sendo muito exigida, né? Agradecer aqui o pessoal da DMT, do DAE não, né? Vai demorar uns anos para esquecer a SP Águas, a agência, né, que é a gestora do contrato, a FCTH, ou seja, todos aqueles que nessa época, principalmente, o número de acessos cresce muito na rede, e a gente percebe isso claramente, que caiu um posto, deu um errinho no posto, rapidamente a gente percebe várias reclamações, e eu acho que é isso que a gente quer, né? Ou seja, de fato, a rede é uma ferramenta de aproximação do comitê com a sociedade, com o cidadão diretamente, além dos usuários, de maneira geral. Essa rede tem mais de 1 milhão de acessos, né? Então se mostra que a rede tem garantido, seja para a defesa civil no período de cheia, né? Porque a gente está olhando agora para a pauta, não podemos esquecer da cheia. Então a rede tem sido uma ferramenta bastante importante nesse sentido, né? Mas só para a gente olhar os dados, então olhando a parte, quem está no celular vai sofrer um pouquinho para ver os números livres aqui.
na parte superior, a bacia do Jaguari, né? Então, é um cenário, né, de vazões após algumas chuvas, né? Como o Chicão disse, embora um tanto irregulares, mas choveu, né? Somente ontem, antes de ontem, algumas chuvas na bacia. Os postos da montante aqui do Jaguari, na ordem de 13 metros por segundo, né? Ou seja, nossa, mas é bastante interessante aqui para os reservatórios. Isso garante água nos reservatórios, né? Descendo o rio, hoje está sendo descarregado 0,25, né, no Jaguari. Guaripocaba, o primeiro posto ali em Bragança, a próxima captação da Santer, Técnico Conosco, da Sabesp, 1,3. Buenópolis, né, o próximo posto ali em Morungaba, lembra que tem uma meta ali de 2 metros por segundo de média diária, na hora de 4. Já chegando em Pedreira, Bernardo Figueiredo, 4. Bernardo Figueiredo é Jusante, da PCH, que tem ali 6. E lá em Jaguariúna, né, saiu do coleta de Jaguariúna, sempre também um posto de muita atenção, na ordem aí de 7 metros por segundo. Estou passando muito rapidamente, se tiver alguma colocação, algum município queira fazer um relato, fique muito à vontade para interromper. Estou correndo um pouquinho aqui do nosso horário. O Camanducaia lá em Amparo, 13,85, Indarobó, 10,56, e o próximo posto que a gente tem ali no Jaguari, que é o último posto que a gente tem hoje com dado de evasão, antes da confluência aí com a Atibaia, na ordem de 14, né? 13,47. Então, o Jaguari, a gente observa patamares de vazão aí, vem se mantendo, mesmo com descargas mínimas do reservatório, vem se mantendo aí nos últimos meses, com uma condição minimamente possível para tratabilidade. Não tem recebido grandes relatos aí da bacia do Jaguari. Olhando da parte inferior da figura, vamos falar um pouco da bacia da Atibaia. Rio Cachoeira, hoje está sendo descarregado 6 metros por segundo, lá na Cachoeira, né? O posto Piracaia Centro registrando algo como 4, até ontem esse posto tinha saído do ar, eu até mandei ontem um comunicado que estou achando que essa vazão está muito baixa aqui no posto Piracaia Centro, pedi uma verificação lá, que está sendo descarregado 6, esperava-se vazões na área de 5, alguma coisa 6 aqui no posto, né? Então, o pessoal está trabalhando aí para verificar se algum problema foi baixado, nas escadas, enfim, alguma coisa, esse posto deveria registrar vazões um pouco maiores aqui. E o posto Atibainha, de afluência 2,41, e está sendo descarregado 4, me corrija o pessoal da SPR se eu estiver falando alguma bobagem, mas 4, o posto Mascate, que é ali já na margem da Dom Pedro, ajustante do relatório 6,71, Atibaia 11,64, bairro da Ponte na Itatiba 13, e o captação Valinhos na ordem de 12, né? Acho que o Marco Antônio trouxe aí, depois a gente vai ver até algumas posições da SANASA, as respostas da SP Águas, mas esse posto aqui bateu, somente aí na primeira semana agora de janeiro, a menor vazão instantânea que nós tivemos desde a outono de 2017, né? 7,34. Né? Então, o Marco Antônio já falava um pouco sobre essa questão da operação, mas nesse momento, com as chuvas aí, uma elevação para quase 13 metros por segundo. O embargador Furtado, 15,73, o Anhumas, né, que sempre dá picos muito grandes, traz inclusive consequências ali de inundações, travasamento para a Ródia, para outros municípios, porque é um rio que drena muito aí da caia urbana do município de Campinas. Então é um rio que está lá em 0,5, 1 e de repente dispara para 50, 60 metros por segundo, a depender da chuva. Então, somente para a defesa civil, esse é um posto muito importante nesse momento, com 8,56. E o último posto ali, já chegando no reservatório de Salto Grande Americana, na ordem aí de 37. Então nós temos algo como 37, 38 chegando pela Atibaia e algo como 14 pelo Jaguari. Vamos dar uma olhadinha ao Piracicaba, o primeiro posto que a gente tem aí em Americana, Guaimaratá 74, Santa Bárbara 108, e lá em Piracicaba, lá no bolsão dos restaurantes da Rua do Porto, 110, né, tudo por segundo. O Corumbataí 18, Rio Claro, 13, Batuvi, e na captação do SEMAI, né, a jusante da captação, o SEMAI também, né, o Ivan, vocês está aí conosco, lá do SEMAI, sempre tem relatado muitos episódios qualitativos ali também, né, claro que não nesses patamares de vazão, mas que também traz restrições aí para a cidade, né, porque se o Piracicaba está ruim, o Corumbataí às vezes se degrada, traz dificuldades de tratabilidade, mas nesse momento com 40,63, e o posto Artemis, que é o último posto que a gente tem ali na bacia do Piracicaba, algo como 160 metros cúbicos por segundo, e é isso que a gente está entregando lá para a bacia, para a junção com o Tietê e em direção ao Paraná, né?
O Rio Capivari, mais ao centro da figura, reforma agrária, 8,39, Montemor, 43, esses também são 2 postos muito importantes, para além do abastecimento, a Defesa Civil olha muito esses postos, né, porque ele antecipa as enchentes em Montemor, Rafar e Capivari, né, tem tido episódios recorrentes, né, muitos transtornos, até episódios mais graves lá. Então, 43 em Montemor, a virtude aí da área do Capivari. E o Jundiaí, um Campo Limpo com ordem de 1, Itaici 15, e Salto, que é o último posto ali antes da confluência com o Tietê, na ordem de 21. Esse trecho tem uma importância grande para o abastecimento também de Indaiatuba, né, e alguns outros municípios ali, mas basicamente Salto, então, com 21 antes da confluência com o Tietê. Então, de maneira geral, esses são os dados de hoje de manhã, das 7h30, eu olhei agora, não mudou muita coisa. Evidente que sem chuva isso vai despencar, com chuva há uma tendência de manter um pouco nesse patamar até subir, então está muito dependente aí das condições meteorológicas, que daqui a pouco o GT Previsão vai trazer para a gente que temos de notícia aí para o curto e para o médio prazo, né? Consulto se há alguma colocação, eu não tenho nenhum barulhinho de mão levantada. Bom, tem uma manifestação. Tem nenhuma. Ok, obrigado, Fernando. Só para também algumas ocorrências, né? Acho que essa figura, eu recebi, circulei para alguns, essa figura acho que mostra muito do que a gente está vivendo, né? Essa parece imagem de inteligência artificial, isso, né? Se foi uma chuva bastante intensa que caiu na bacia, acho que é do Léo que me mandou, do dia 18/12, né? Só para mostrar. Isso tudo é chuva na bacia, incisa o Cantareiro, né? 0 chuva. Isso mostra também que não basta chover a média, né, ou às vezes acima da média, alguns postos, como foi mostrado aqui, né, chuvas acima da média, mas de fato, né, no Cantareira, em alguns momentos, essa imagem mostra muito isso, né, choveu na bacia toda de uma forma muito significativa. Isso, claro, nas decisões da descarga ajudam, né, a fazer reduções da descarga, mas basicamente no Cantareira, por exemplo, nessa chuva do dia 18, 0 chuva e chuva em todos os locais, né. Então, isso mostra também um pouco quando está sendo desafiador encher o reservatório. E aqui nós estamos falando do sul de Minas, né? Ou seja, a região de Vargem, Extrema, Cabaducaia. Se tratou hoje aqui da importância ali do sul de Minas para o enchimento desses reservatórios, né? Então, só para registrar aqui. Queria trazer também uma ocorrência que é a BRK Sumaré. Acho que, não sei se o Abraão, a Késia, a Mona Lisa estão por aí, se quiser falar. Mais uma vez, Sumaré, né? Isso foi no dia 28/12, né? Foi novamente, né, uma alteração muito significativa de nitrogênio amoniacal, que levou a redução na captação, mas naturalmente tem levado a paralisações, né? O degresso da CETESB, eu sei que está aí também, foi para campo, inclusive. Não sei se os colegas da BRK ou da CETESB quiserem falar um pouco sobre esse episódio, tem sido recorrente, mas sobre ele especialmente, fiquem bastante à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Kézia aqui da BRK Sumaré. Alexandre, acho que é mais isso, né? Mais uma ocorrência aí de alteração, né? Essa ocorrência, ela teve uma característica um pouco diferente, porque ela chegou em 6,24 e em pouco tempo ela já teve uma tendência de queda. Então, acabou que a gente conseguiu manter a operação, né? Porque ela teve uma tendência de queda rápida, né? Ele subiu de forma muito acentuada, mas não ultrapassou 6,24. A próxima análise, ela teve tendência de queda, e a gente conseguiu manobrar aqui, reduzir vazão, ajustar insumos para manter a operação nesse cenário do dia 28. A gente redobrou os esforços aí, garantindo a qualidade da água, certamente, mas a gente redobrou por conta das festas aí de final de ano e acompanhando sempre o resultado, com tendência de queda, vazão reduzida, mas a gente conseguiu tocar. Tivemos uma outra ocorrência essa semana também, que a gente vai trazer na próxima Câmara, com certeza, mas é isso, tem sido recorrente, né, a gente está bem atento, tem fortalecido aí o nosso modelo de operação para conseguir passar por esses períodos de alteração aí, busca para nitrogênio amoniacal no nosso manancial. Obrigada. Obrigado, Kézia, e toda a equipe aí, tem sempre nos mantido informados. Não sei se o degresso da CETESB gostaria de fazer alguma fala sobre as vistorias que fez. Na realidade, realmente tem sido uma situação recorrente, sempre acompanhada o posterior às chuvas que ocorrem na bacia, principalmente na região de Campinas, né, que tem um acesso do
Ribeirão Anhumas, com grande vazão, grande pedra, muita baia. E a gente tem buscado melhorar isso aí, temos feito trabalho junto à Sabesp de Paulínia, que também tem algumas questões ainda a resolver, estão resolvendo, mas é um problema crônico isso aí. Enquanto não resolver algumas questões de melhoria no tratamento do outro, nós vamos sempre ter algum cenário parecido com isso. Então, nós temos feito o nosso trabalho, acionando e buscando solução, buscando alternativa, e a gente tem atendido, na medida do possível, o pessoal da BR. Obrigado aí, Degresse, né, pelo sempre pronto atendimento, né, veja que, de fato, a gente tem as questões das pontes pontuais, né, inclusive eu tive notícia que a Sabesp em breve vai inaugurar uma nova ETE lá em Paulínia, é importante para esse trecho, e o próprio retrofit da estação da Sanasa lá, também em Campinas, fundamental, mas tem a questão da poluição difusa, né? Ou seja, então veja que esses episódios, normalmente, quando ficam períodos sem chuva, vem uma chuvinha, evidentemente, que isso traz tudo de uma vez para dentro da praia do rio, e tem aí também, se soma essa questão das fontes pontuais, evidentemente. Então, se a chuva traz benefícios, para algumas captações, pontualmente também traz esses episódios, mas alguns turbidez, quanto, por exemplo, de nitrogênio amoniacal, né? Então, fica aí os registros da BRK e da FED. Eu escutei um barulhinho de alguém que pediu uma palavra. Mas só como informe, já está iniciou a operação da nova ETS, né, de Paulínia, a ETS principal. Eles estão fazendo isso aí com um aumento da vazão e em breve vai estar 100% operando a nova unidade. Ok, Degresse, eu sei que o Marco Antônio pediu a palavra, Marcão, você me permite, o próximo é justamente as questões da Sanasa, né, que nós recebemos aqui, se puder já também quiser falar de modo geral, nós recebemos 2 comunicações aqui no final de dezembro e uma agora no início de janeiro, quanto às preocupações da Sanasa, os impactos, né, daquilo que o Marco Antônio trouxe no início da reunião, quanto a operar abaixo da meta de 10, né, bateu 7,34 agora na última semana. Então, gostaria de passar então a palavra ao Marco Antônio para também fazer suas considerações sobre essas comunicações que a CPMH foi copiada. Marcão, fique à vontade. Não, na verdade, Alexandre, não seria nem sobre esse assunto, né? Esse assunto aí eu acho que já está bem definido, bem delimitado, a gente vai fazer um grupo e estamos dispostos a participar, né? Mas é porque foi citado a Sanasa aí, o Ribeirão Anhumas, né? E o Ribeirão Anhumas, até a Anhumas, a questão da parada da captação de Sumaré. Vale informar que Campinas também parou. Campinas, as mesmas datas que foi parada a Sumaré, foi parada a Campinas também. Ou seja, o problema montante de Campinas, que Ribeirão Pinheiro, que a gente sabe, já passamos do Rio para a CETESB várias vezes, e às vezes fica tendo muito a culpa nas costas da Sanasa. A gente está fazendo um levantamento aqui muito profundo, inclusive a gente está marcando uma reunião, porque acho que foi reclamado lá para o presidente da BRK, estão marcando uma reunião com o presidente geral, né, nacional, não sei como é que é tratado aí pela BRK, mas é o presidente no Brasil, para falar sobre isso. Inclusive, a gente vai demonstrar que a captação de Sumaré, por exemplo, ela sai junto com a descarga da RET de Paulínia, quer dizer, essa questão aí que normalmente joga para cima, eu acho que tem que olhar do lado, porque quando a gente pega a ocorrência no Rio, depois do lançamento da Anhumas, o Rio, ele tá razoável, né? Porque ele atende a classe que ele está definido, o nosso lançamento, atende a classe. Então, isso me irrita, estou falando aqui abertamente, abrindo o coração para todos aí que estão na Câmara Técnica, me irrita profundamente, querer jogar toda a responsabilidade da má qualidade do Rio para Sanasa. Embora a gente tenha um compromisso com o Ministério Público, estamos cumprindo, estamos fazendo um retrofit, vamos fazer membrana filtrante, quer dizer, vai melhorar muito a qualidade do nosso efluente. Contudo, quero deixar registrado aqui, não irá melhorar a qualidade da captação do Sumaré. Não vai. Se não mexer ali, não vai melhorar. Agora também temos a notícia que a Sabesp está fazendo uma outra ET ali do lado da que já existe em Paulínia, né, então provavelmente vai melhorar a qualidade ali na captação. Mas quero deixar registrado que não é Anhumas. CETESB, o Sumaré grita, a CETESB vem aqui fazer vistoria, inclusive embaixo de chuva. E está tratando. Um evento só que teve, e efetivamente que foi problema de manutenção, mas não afetou
não afetou a qualidade do rio, porque não teve mortandade de peixe, não teve nada disso. Mas foi um problema que pode acontecer com qualquer estação de tratamento, que foi um problema numa bomba que deu. Mas, enfim, então, eu quero deixar registrado aqui que estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando, vai ficar pronto esse ano aqui, provavelmente, já fica pronto com o início de operação no final do ano, mas a qualidade do Sumaré não vai melhorar. Isso vai demonstrar, efetivamente, que a suposta presunção de culpa que joga para a Sanasa não é da Sanasa. Você bem falou também, tem a poluição difusa, que é muito difícil de ser tratado. Eu acho que tratando em umas vai melhorar Salto Grande, não vai melhorar também, tem que fazer um trabalho específico lá. Só para deixar registrado, para não falar que não foram avisados. Mas Campinas também parou. Campinas também parou a captação. Aí foi diferente de Sumaré, porque a gente colocou equipamento suficiente para poder queimar esse nitrogênio amoniacal, que tem que clorar esse trem aí, fazer uma pré-cloração. Com a pré-cloração você queima o nitrogênio amoniacal. Só que Campinas para porque o oxigênio dissolvido é baixo. Zero OD. Zerar o OD é poluição também. E também a CETERP já foi comunicada várias vezes por esse motivo aí. Bom, era isso. Obrigado aí pelo desabafo e terapia de grupo. Tá certo. Mas então, eu regresso. Primeiro que eu não sei a Sanasa, até porque o Anhumas, ele recebe contribuição, tem muitos locais aí e outras regiões. Mas, e outra coisa que eu ia falar é o seguinte, a ETE de Paulinha, o lançamento dela é a ajudante da captação de Sumaré, tá? Então não tem interferência na captação de Sumaré pelo lançamento da ETE Paulinha. Perfeito, acho que estão colocadas aí as posições, né, as contribuições e, de fato, né, se a gente olhar nas atas e nas últimas reuniões, a gente tem percebido que quanto à captação de Sumaré para Campinas também tem parado, né, acho que o Hermes, o Felipe, o Artime tem trazido também, então a gente percebe que, de fato, né, vem algumas coisas a montante, principalmente nessas chuvas mais pontuais, né, que a gente ficou, me lembro, acho que de um episódio que ficou 50 dias sem chuva agora no segundo semestre, depois veio uma chuva significativa. Foi um dia que a Sanasa parou, o Sumaré parou, né, enfim, de fato, tem essa questão forte da poluição difusa e essas questões das fontes pontuais, né, onde o Ribeirão Pinheiros e outros aí, que agravam muito aquele trecho, e naturalmente, por estar, né, a captação naturalmente estar no remanso da represa de Salto Grande, também faz com que isso gere ali uma menor autodepuração, se é que eu posso chamar assim, dessas cargas, em virtude aí do remanso da represa de Salto Grande. Então, esse conjunto leva a essas situações, mas fica aí, eu acho, o registro dessas posições. Por quanto às ocorrências, deram essa, registrei aqui as questões da Sanasa, né, do ponto de vista da evasão, acho que nós estamos de mão, só para dizer que recebemos as respostas, as esperadas, né, que a Camila, os colegas já trouxeram, André. Então, só para fazer o registro aqui, essa apresentação para que fique disponível a todos, do ponto de vista do que foram as manifestações da Sanada, as respostas aí do órgão gestor. Vamos olhar um pouquinho o sistema Cantareira, esse é o dado de ontem, acho que não teve grandes alterações para hoje, né? Então, Alexandre, por favor. perdão, a Natácia, do SEMAI Piracicaba, ela colocou uma informação aqui, como o Ivan está de férias, então ela fez o registro das informações aqui no chat. Só se eu puder fazer a leitura aqui para ela, que ela está sem microfone. Desculpe, Natácia, fique à vontade, Tainá. Então, em relação ao Rio Piracicaba, no mês de dezembro foi observada a flutuação na qualidade da água bruta. A água apresentou coloração esverdeada com aumento de incidência de algas, especialmente em períodos de temperaturas elevadas nos dias próximos ao Natal. Não houve registro de cianotoxinas. Observou um comportamento cíclico, com aumento simultâneo da incidência de algas e das concentrações de amônia, porém de curta duração, em função das chuvas intensas do final do ano, que promoveram a diluição da amônia e a redução da incidência de algas. Não foi necessária a redução da captação. Contudo, foram realizadas manobras operacionais, como maior frequência de lavagem dos filtros e aumento do consumo de cloro. Rio Corumbataí, foram registrados aumentos pontuais nas concentrações de amônia. Nos eventos de chuvas intensas, houve aumento significativo da turbidez, com valores na ordem de 3.000 a 4.000 unidades de turbidez nefelométrica. Não foi necessária a redução da captação. Entretanto, houve aumento no consumo de coagulante e cloro em função da elevada turbidez. Esse é o registro. Piracicaba. Obrigado, Natácia, o SEMAI. Então, fica aí os registros do ponto de vista das condições do Piracicaba
O problema está aí, sem necessidade de paralisação, mas evidentemente tem um aumento nos custos de tratamento, principalmente quanto ao insumo, né? E, claro, que isso impacta a sociedade de alguma forma, porque isso vai para a tarifa inevitavelmente, né? Então, fica aí os registros, né? Mais algum, Tainá? Só isso mesmo, obrigada. Tá bom, obrigado. Bom, estamos olhando um pouco aí o sistema Cantareira, né? Esses são os dados de ontem. Cantareira, então, ontem, com uma fluência natural, né? Muita em virtude das chuvas na ordem de 21. A transposição do Paraíba ontem com 8,48, então, algo como 29, quase 30 aí sendo transpostos. Acho que a Camila citou, né, as condições de armazenamento no Jaguari, que é a fonte de transposição do Atibainha. O Jaguari no Paraíba do Sul operando ontem na casa aí dos 35%, arredondando aí, né, só para ter um pouco esse olhar como está lá, né. Então, operando 19,3, aqui ontem eu vi a estável, 19,3, ou seja, as chuvas de ontem foram capazes para hoje de não ter queda, né, estabilizar a queda, vamos olhar um pouco nos próximos dias. Então, para Jusante, sendo descarregado nesse momento 10,25, último comunicado aí da SPA Águas, 0,25 no Jaguari, 6 no Cachoeira e 4 no Atibainha. Só para a gente fazer uma análise comparativa, né, como estava o ano passado. Hoje, então, 19,3, ano passado 50,6 e 2023 70,2, né? Evidentemente, uma situação bastante degradada em relação aos anos anteriores, né? A transposição para São Paulo ontem, Santinês 27,8, portanto, né, saindo do reservatório, algo como 27,8 mais 10,25, algo como 38. E entrando algo como 29,30. Evidentemente, o reservatório cai, né? Está saindo 38 em lado, seja pela fluência natural, seja pela transposição, o reservatório vai caindo. Sei que pedir a palavra aí já, só para concluir aqui. E aí, isso é uma pergunta que sempre vem, né? Como que ficou a questão do volume transferido lá do Paraíba do Sul para o Cantareira através do Atibainha, né? Essa primeiro gráfico pequenininho aqui, ao centro, ele traz o ano passado, né? 31/12. Então, para quem acompanha mais de perto, sabe que há um volume autorizado na outorga para transposição para a Sabesp de 162 hectômetros. Houve, o ano passado, a autorização de uma cota adicional até 187 e foi utilizado, então, até dia 31/12, 184, quase 185 hectômetros cúbicos que foram transpostos, então, ao longo de 2025 para o sistema Cantareira. Então, não se atingiu o teto da cota extra, mas se ultrapassou, evidentemente, a cota inicialmente autorizada lá, né? E para esse ano, evidentemente, ainda estamos aí no último dado do dia 13, 9,5 hectômetros cúbicos já foram consumidos, essa média aí de 8,4, 8,5 transpostos aí para a bacia do Atibainha, naturalmente, chega no sistema Cantareira, né? Alguém tinha pedido a palavra? Fica à vontade. Fui aqui da Maria da Jundiaí. Maria, bom dia. Bom dia. Eu só confirmando, 24, 23 mesmo aqui ou é 24, 25? Desculpe, Maria. Está errado mesmo. É 25 ou 24. Isso. Desculpe. Isso é defeitos de começo de ano. Desculpe. Então, não sei se os dados realmente ainda é 24, 23 ou são só os anos, né? Que estão errados aqui. É só os anos. Então, tá bom.